Glória a Deus. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre. Amém, queridos? Jesus é o nosso plano perfeito. Amém? Ele nos salvou, somente Ele poderia nos salvar. Podeis sentar em nome de Jesus? Quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Não há nada melhor do que começar a nossa semana, que é no domingo, rendendo graças ao Senhor, diante dos pés deles. Amém, queridos? Eu quero trabalhar com você hoje, uma mensagem muito simples, mas tomara a Deus que toque seu coração. Eu queria que você repetisse o tema dessa mensagem. Fala assim: onde estás? Pode ser mais alto todo mundo. Onde estás? Essa pergunta é a pergunta que vai reverberar todo momento da mensagem nossa aqui. Onde estás? Fala assim: Aieca. Aieca é onde estás. Eu quero que você abra a tua Bíblia, lá em Salmos de número 115, no versículo 16. Salmos de número 115, versículo 16. E nós vamos observar aqui alguns pontos para que a gente possa aplicar na nossa vida, em o nome de Jesus. Olha o que vai dizer em Salmos, de número 115, o versículo 16. Os céus são os céus. Vamos lá todo mundo junto, quero participativo. Os céus são os céus, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esse texto é um texto muito equivocado, às vezes, quando a gente vai observar ele. Porque muita gente entende que Deus deu a terra aos homens. E não é justamente isso que esse versículo quer dizer. O texto diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele ao filho dos homens. Vai comigo em Salmos, de número 89, versículo 11, e nós vamos ver que de fato a terra não é dos homens. Salmos de número 89, versículo 11. Vamos ler todo mundo junto aqui em cima, no Data Show? Vamos lá? 1, 2, 3. E tua a terra. O norte e o sul, tu os criastes. Esse outro versículo aqui, em Salmos 89, vai trazer uma resposta muito branda para que a gente entenda que a terra não é dos homens. O que esse versículo de Salmo 115 quer dizer é que a terra o Senhor deu aos homens para poder governar sobre ela, mas não deu a terra aos homens. O Senhor deu o poder para que os homens possam governar sobre a terra. A gente vê isso em Gênesis, Bereshit, o livro do princípio, o livro do começo, e você vê então Adão recebendo algumas responsabilidades para poder então governar sobre a terra. Mas a terra não é nossa, a terra não é do diabo, a terra é de Deus. Somente a organização é que pertence a nós. É por isso que algumas coisas que vão criando sobre a face da terra é de ação humana. Por exemplo, o remédio, a organização, a constituição, uma lei, isso aí é de ação humana, porque o Senhor deu a terra para que o homem governasse sobre ela, mas de fato não deu a terra como posse dos homens. E eu quero trabalhar com você, vai comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, o primeiro ponto que eu te mostrei é que Deus deu a terra para que o homem, o humano governasse, os homens governassem sobre ela. Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai trazer uma especificação muito bacana, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse tema. Onde estás, Aieca? Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse versículo aqui ele é muito específico. A função do homem, de fato, é cuidar, administrar, produzir. O Senhor diz desde o princípio: olha, o homem vai ter domínio sobre os peixes, ele vai trazer organização sobre a terra, ele vai dar nome aos animais. O homem, ele é responsável por esses atributos.
Então, esse versículo aqui de Gênesis vai dizer isso. Vai comigo em Gênesis capítulo 3, no versículo 16. Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, ou em outras versões, governará. Esse versículo aqui é um versículo que vai trazer para mim uma base sólida sobre a questão do governo masculino, do homem, do humanos aqui. No versículo 3 até o 16, já é uma punição que o Senhor coloca quando o homem ele peca juntamente com a mulher. E a punição para a mulher, que no caso, é que ela terá dores na hora de partir, ter o parto da criança. E o homem, ele comerá do labor, do suor, e ele também governará. Ou seja, o governo está estabelecido sobre o homem. Amém? Amém, queridos? O governo está estabelecido sobre os homens. Quando eu digo que o governo está estabelecido sobre os homens, não quer dizer que os homens têm que usar do governo para ser estúpido, ignorante, querer colocar a mulher ou rebaixar a mulher dizendo que somente ele tem esse poder. Não é isso que o texto quer dizer. Quando o texto quer dizer que o governo está sobre os ombros dos homens, quer dizer que o homem ele é responsável por cuidar da mulher, o homem é responsável pelo serviço braçal, o homem é responsável por tudo aquilo que é pesado, que é penoso. Então é de responsabilidade do homem. Desde o começo, no livro do princípio em Gênesis, já é estabelecido essa regra. Então, de quem é a responsabilidade de cuidar das mulheres? Vamos lá, queridos, quem? De quem é a responsabilidade sobre governar, colocar lei, limites? O homem, justamente isso. Então, diga assim comigo, a responsabilidade sobre o governar está sobre os ombros dos homens. Então, quem tem que cuidar da casa é o homem. Quando o cachorro late lá fora e está um sinal de perigo, quem tem que ir lá fora não é a mulher, é o homem. Quem tem que pôr sustento na mesa é o homem. Quem tem que fazer o serviço braçal é o homem. Quem tem que cuidar da mulher é o homem. O homem, ele é responsável desde a criação por cuidar da mulher. Então, é o homem. Vai comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E eu quero te mostrar quando um homem, ele deixa de cumprir os seus ofícios, o que pode acontecer. Fala assim, quando o homem deixa de cumprir os seus ofícios, vai dar errado. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. O que é que o Senhor Deus perguntou ao homem? Onde estás? É com base nessa pergunta que nós vamos aqui colocar nossa mensagem. Onde estás? Aieca, Adão, onde estás? Onde você está? Toda vez, querido, que essa pergunta ela é ecoada pela boca de alguém, onde está significa algo ruim. Toda vez que alguém pergunta, onde você está? Por exemplo, no serviço, quando o seu patrão chega para o outro funcionário e pergunta, cadê fulano? Onde ele está? Significa algo ruim. Significa que essa pessoa não está cumprindo o papel certo ou não chegou na hora correta no serviço. Toda vez que alguém te pergunta, onde você está? Onde você está? Cadê você? Significa que você não está no lugar certo e na hora certa e nem cumprindo a responsabilidade que foi te incumbida. Então, onde você está? O Senhor aqui, o Elohim, ele pergunta para Adão, onde você está? Fala assim, onde você estava quando uma cobra falava com a sua mulher? Vai comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Onde você estava, Adão, quando uma cobra falava com sua mulher? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
disse Deus, deles não comereis e nem tocareis nele. Ela até acrescenta em uma parte na Bíblia, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se estes então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. A primeira pergunta que vem ecoar no meu coração, e deve ecoar no seu coração, é: onde Adão estava quando uma serpente conversava com sua mulher? A primeira pergunta que eu faço para nós aqui: onde Adão estava quando uma serpente estava trocando ideia com sua mulher? Será que Adão estava preocupado ou tinha alguns afazeres naquele momento? Será que Adão estava incumbido de colocar nome nos animais? Naquele momento ele estava muito preocupado com o serviço, com o trabalho que ele tinha? A pergunta é: onde Adão estava? Onde Adão estava? Onde Adão estava que era tão mais importante do que estar na sua casa? Porque existe uma serpente conversando com sua mulher. Qual que era o lugar que Adão estava que era tão importante que ele não podia estar em casa? O que eu aprendo aqui, querido? Será que ele estava ocupado demais? Será que Adão estava ocupado demais com o trabalho diário, no dia a dia, trabalhando de segunda a domingo? Porque quando a gente analisa esse texto, a gente sempre observa a serpente como o diabo, que de fato é. A gente sempre foca em Eva, que errou. A gente sempre foca nesses personagens. Mas a pergunta é: onde Adão estava, que era tão importante para ele estar, e não estava cuidando da sua mulher? Porque eu leio no texto aqui dizendo que, no livro de Gênesis, no princípio, que Adão é o governador, não é isso? O que governa, o responsável por cuidar de um lar. Onde Adão estava nesse momento? A gente percebe que a Bíblia dá algumas ordenanças para Adão. O próprio Senhor vai dizer que Adão era responsável por colocar nome em todos os animais que existiam ali. Mas será que o trabalho que Adão estava exercendo, ele não chegou a um fim? Será que tinha tanto animal assim na terra, que não chegou a um fim que Adão podia ir para casa, cuidar da sua mulher? A minha pergunta para você é: onde Adão estava, que era muito mais importante do que estar na sua casa? Sabe, querido, às vezes, muito casamento vai por água abaixo, é porque a gente está muito preocupado com o serviço, assim como Adão. Está fazendo algo que Deus mandou, só que tudo que faz em excesso faz... Tudo que a gente faz em excesso faz mal. Em momento nenhum Adão está descumprindo um dever bíblico. O Senhor disse: Adão, você vai colocar nome sobre todos os animais, você vai cuidar dos animais, você vai fazer todo esse trabalho. Mas o trabalho que eu faço para Deus não pode deixar que eu me ausente da minha casa. Porque a mesma responsabilidade que eu recebi para governar a minha casa, eu preciso fazer ela. Adão não estava exercendo o papel de governador. Adão não estava em casa. E aí, uma cobra se aproxima de Eva e começa então a conversar com ela. Começa então a convencer ela. Sabe por quê, queridos? Porque Adão não estava... Vamos lá, queridos. Porque Adão não estava em casa. Pelo simples fato de Adão não estar no lugar certo, na hora certa, uma serpente conversa com Eva e nós já sabemos o resultado. Será que Adão tinha chegado cansado demais do serviço e não teve tempo para poder conversar com Eva, trocar uma ideia com ela? Ou será que Adão faltava, como governador da casa, como sacerdote da casa, orientar Eva sobre o que o Senhor tinha dito para ele? Será que Adão sentou com ela e disse para ela: moça, aqui, ó, você não pode comer esse fruto aqui? Porque se você observar, ela coloca palavras a mais no texto. Fala assim comigo: onde você estava quando a sua família foi adorar? Vai comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Então o primeiro ponto eu te mostrei, mostrando a perspectiva onde Adão estava quando Eva é persuadida pela serpente a cometer um pecado. Agora, o segundo ponto que eu quero trabalhar com você: onde Adão estava quando a família dele foi adorar? Gênesis capítulo 4,
versículo 3. Olha o que diz: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe quem, queridos? Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, do primeiro do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não. O que eu aprendo aqui nesse versículo aqui, querido? Onde estava Adão quando os seus filhos foram oferecer oferta de sacrifício ao Senhor? Onde que Adão estava? Porque se Adão, ele é o governador, ele é o sacerdote do lar, no mínimo, ele deveria ir junto com seus filhos na primeira oferta de sacrifício ao Senhor. Mas onde que Adão estava que era tão importante para ele estar, para não ir no culto com os filhos dele? Será que Adão estava ocupado, trabalhando demais? Será que Adão estava preocupado demais com o serviço, com os afazeres? Será que Adão não estava jogando a bolinha lá no tequinho? Será que Adão estava fazendo qualquer outra coisa que para ele era importante ao invés da família? Onde esse moço estava? Porque os seus filhos vão oferecer sacrifício ao Senhor. E o ato do sacrifício, para quem nunca fez, é novo. Vocês concordam comigo? Amém? É como você pegar uma criança, porque esses moços aqui estão na fase de adolescente, e dizer a eles, ó, vai lá, faz isso, isso e isso. Tá, mas cadê você para estar lá junto? A segunda coisa que eu aprendo aqui, querido: onde estava Adão quando Caim fracassou em sua oferta de sacrifício? Onde que Adão estava quando Caim fracassou em oferecer a oferta de sacrifício ao Senhor? Onde estava Adão quando Abel, oferecendo a oferta ao Senhor, foi bem? Porque o que eu preciso entender? Eu preciso analisar por 2 pontos. Primeiro, Abel ofereceu uma oferta que agradou ao Senhor. Mas Abel ofereceu uma oferta que agradou ao Senhor por sorte, porque ele não sabia como fazer. Ele não teve instrução dos pais. Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, errou porque não tinha instrução. O mínimo que Adão deveria ter feito é, se ele estivesse com Caim, vem cá, quer ver? Vem cá, Jorge. Vem cá, Jorge. Você é Abel. David, vem cá, por gentileza. E você é Caim. Então está aqui os 2 meninos. Deixa eu ser como menino, tá vendo? Jovem. Está aqui os 2 meninos. Quer ver? Vem cá um Adão. Valmir, parece mais um Adão. Então a palavra Adão significa humanidade. Então está aqui Adão. Adão é o pai dos meninos aqui. Esses 2 aqui, eles estão indo em direção à casa do Senhor. Vai em direção à casa do Senhor. Oferecer oferta de sacrifício ao Senhor. Amém, queridos? Aí eles estão indo oferecer. Vai subindo, vocês estão oferecendo. Só que esses moços aqui, vocês têm que virar para lá, porque a oferta é para lá. Isso. Eles vão oferecer a oferta de sacrifício ao Senhor. Só que esses 2 moços aqui, eles não tiveram nenhum tipo de orientação. Porque a Bíblia não retrata que Adão sentou com eles e ensinou. Amém? Aí, está aqui. Esse aqui vai, pega a sua oferta e oferece, e o Senhor não aceita. O Senhor não aceita a oferta de Caim. Esse aqui vai, oferece a oferta e aceita a oferta de Caim, de Abel. Obrigado, queridos. Só que a pergunta é, cadê Adão? Cadê Adão? Cadê Adão nessa história? Onde Adão estava que era tão importante para estar no dia em que seus filhos vão oferecer sacrifício de oferta ao Senhor? No mínimo, o que Adão deveria ter feito é ter ido com os meninos, para que na hora que Caim tivesse feito uma oferta que não agradou o Senhor, ele pudesse orientar, dizendo, olha Caim, você fez assim meu filho, mas a forma correta, querida, é fazendo assim. Faz assim que você agrada ao Senhor. Ele também errou em relação a Abel, porque quando Abel oferece a oferta de sacrifício ao Senhor, no mínimo que ele deveria fazer é incentivar Abel a continuar traçando esse caminho. Quem concorda comigo, fala assim, um amém. Amém? Obrigado, querido. Mas a pergunta é, onde que Adão estava, que era tão importante para ele estar, no dia em que seus filhos vão fazer a primeira oferta de sacrifício ao Senhor? Fala assim, onde você estava quando seus filhos se mataram? Vai comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 8.
Onde você estava, Adão, quando seus filhos se mataram? Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou quem, queridos? Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, ou executou ele. A pergunta que não quer calar nesse momento aqui: onde Adão estava? Parece incisivo essas questões, mas eu quero que você aplique na sua vida, porque se você não é um pai ou uma mãe hoje, amanhã você vai ser, e você precisa estar na hora certa, no momento certo, para poder incentivar os seus filhos, porque se você não estiver no momento certo, nem na hora certa, isso pode gerar algo negativo na vida do seu filho. Sabe por que muitas pessoas crescem traumatizadas? É porque tem a ausência do pai e da mãe na criação. Vocês concordam comigo, queridos? Muito crime que já aconteceu, físico, contra crianças, contra adolescentes, é porque faltou o Adão, o pai, para estar lá cuidando. Muito acidente já aconteceu, é porque faltou o Adão telefonar e perguntar: onde você está meia-noite na rua? Onde você está? Eu quero que você venha embora agora. Muita coisa já aconteceu, sabe por quê? Porque Adão não estava presente. Talvez Adão estava dormindo, talvez Adão estava descansando. Segundo ponto que eu aprendo aqui: onde você estava quando seus filhos se mataram? Será que você estava deixando os meninos crescerem como alguém queriam, sem sua presença? Entenda uma coisa, querido: todo filho, ele precisa da imagem do pai para poder crescer e se tornar um homem. Toda filha, ela precisa da imagem da mãe para crescer e transformar numa boa mulher. Amém? Mas aí eu não vejo momento nenhum aqui Adão presente no crescimento dos meninos. Eu vejo mais Adão distante do que presente. A pergunta é: onde você estava, Adão, que você não instruiu os seus filhos? Onde você estava que era tão importante que a sua presença não estava? A segunda coisa que eu aprendo aqui, querido, na verdade a terceira: quais foram as medidas tomadas por você, Adão, após o assassinato de Abel, seu filho? O que você fez? Na Bíblia não fala nada, nenhum ponto, que Adão tomou alguma decisão em relação à morte do seu filho. A única coisa que eu vejo aqui é Deus colocando uma marca sobre Caim. Mas eu não vejo nenhuma ação humana de Adão contra o seu filho que assassinou o outro. Nenhum tipo de punição. Você sabia, queridos, que se um filho ele cresce sem o conhecimento de qualquer tipo de punição, ele tende a virar algo que não presta? Moça, eu já apanhei, mas já apanhei, mas já apanhei. E eu dou graças a Deus por ter apanhado, porque eu sou homem hoje, graças à surra que eu já tomei. Uma vez lá em Montalvânia, minha mãe sempre falava em casa que Vitória bebia leite mais, né? Aí era mais fácil comprar uma vaca e colocar lá em casa, porque Vitória bebia leite mais. Eu, menino, com 6, 7 anos de idade, sempre aquelas ideias brilhantes, né? Tinha um rio Coxá lá embaixo e tinha um bode, só que eu não sabia diferente de bode para cabra, né? Vi o bode, né? Falei, isso é uma cabra, é fêmea. E aí, um certo dia eu vou e resolvo, Almir, vi esse bode lá, pego um laço o bode e vem raçando ele sempre para casa. Vem trazendo ele sempre para casa. Vem trazendo. Quando eu cheguei em casa, meu pai não estava, ele estava visitando um casal. Minha mãe viu e bateu o aceno: Ravando, some daqui com esse bode, menino. Esse trem pode chifrar você, te matar, não sei o quê. E eu, não, mãe. A senhora sempre falava com a gente aqui em casa que Vitória bebia leite mais e você queria era mais fácil ter uma vaca ou um bodezinho aqui em casa. Eu trouxe. Ravane, não deixa esse negócio aqui antes do seu pai chegar. Some com isso aqui daqui. Pois eu fui lá, não sumi, desobedeci minha mãe, amarrei e deixei lá no fundo de casa. Quando meu pai chegou, eu apanhei. Mas eu apanhei. De miserável e outros nomes, foi o menor que me xingou. Sabe por quê, queridos? Porque naquele momento ali, eu achei que estava fazendo o máximo. Sabe por quê? Porque a criança ou o adolescente, ele precisa da instrução dos pais para poder crescer. Vocês concordam comigo, queridos? Amém? Mas a questão é: onde
está Adão? Vai comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, esse cara é folgado demais, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se me encontrar, me matará. O Senhor, olha aí, o Senhor, não Adão, o Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ou terra distante, terra longínqua, ao oriente do Éden. Então, queridos, são esses os primeiros pontos que eu quero trabalhar com você. Onde estava Adão quando a serpente conversou com sua esposa? Poderia ser evitado, não poderia? Vocês concordam comigo? Amém, queridos? Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, poderia ser evitado. Onde estava Adão quando os seus filhos foram oferecer a primeira oferta de sacrifício? Onde estava Adão quando os seus filhos assassinaram um ao outro? Porque imagina só, essa cena acontece aqui, a gente pensa que é uma cena muito simples, mas Caim pega o seu irmão e leva ele para um lugar distante para poder assassiná-lo. Com certeza foi um período que ele andou muito tempo, com certeza era de dia. E será que esse pai, o Adão, não sentiu falta dos seus filhos? Porque quando eu fico atrasado para poder almoçar, meu pai me liga: Ravani, onde você está? Onde você está? Pai, estou aqui na igreja. Mas eu não vejo momento nenhum Adão se pronunciando acerca dos seus filhos. Os meninos saem, não pedem a sua direção, não pedem a sua ordem para sair, e acaba acontecendo uma tragédia. E sabe que essa tragédia aconteceu, querido? Sabe por que ela aconteceu? Aconteceu porque Adão falhou com seus filhos. Porque se Adão tivesse junto na oferta de sacrifício com os filhos, ele teria dado uma direção para o seu filho Caim, dizendo: filho, você errou agora, mas faz assim, ó, assim é a forma correta. E talvez não teria gerado no coração de Caim uma revolta contra o seu irmão Abel. Quem está comigo? Uma palavra de um pai tem o poder de transformar a vida do filho. Uma palavra de uma mãe tem o poder de direcionar a rota da vida da filha. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Adão não era um pai presente. Porque Adão estava preocupado com qualquer outra coisa. Estava preocupado com a usina, estava preocupado com o futebol, estava preocupado com o tequim, estava preocupado com um monte de coisa. Mas ele esqueceu o que era mais importante. O quê? Família, a sua família. 3 coisas Deus criou: Israel, igreja e família. Essas 3 instituições são divinas, foi Deus que criou. Então Deus dá valor à família. Vou dizer para você, querido, de nada adianta você servir ao Senhor, adorar o Senhor, e sua família não ter o seu apoio. De nada adianta você falar em línguas estranhas, labachúria.com, terra núbia, se a sua família fica desamparada diante de você. De nada adianta eu dizer que sou crente, eu sou servo do Senhor, mas eu falto com os meus deveres como pai ou como mãe. Essa tragédia, esse assassinato, o primeiro assassinato, poderia ter sido evitado. Fala assim: poderia ter sido evitado. Uma palavra só de Adão teria evitado esse assassinato. Uma palavra só, uma direção só de Adão, uma instrução só de Adão: filho, faz assim,
vai por aqui, teria evitado esse assassinato. E a minha pergunta é: onde estás? Onde você está? Eu quero agora aproveitar e olhar uma vida de outra pessoa com essa mesma pergunta. Vai comigo em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. E eu quero que você acompanhe comigo essa história, que nós vamos ler todo o texto, e aí a gente vai pontuando de acordo com o texto e tirando algumas temáticas aqui. Fala assim: onde você estava, Davi? Todo mundo, gente, vamos lá. Onde você estava, Davi? Essa é a pergunta agora. Nós vimos acerca da ausência de Adão, e agora nós vamos ver acerca da ausência de Davi. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: tinha Absalão, filho de quem, queridos? De Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de quem, queridos? Então segura aqui só para a gente poder entender. Absalão, Tamar e Aminon são filhos de quem? Então são todos irmãos. Continua comigo. Filho de Davi. E esse Aminon se enamorou, ou em outras palavras, se apaixonou por ela, por Tamar, sua irmã. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela o que, queridos? Virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Ou seja, essa Tamar aqui, ela tinha inocência. Então, para esse moço aqui fazer qualquer coisa com ela, que é o irmão dela, era difícil, porque ela era virgem. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab. Filho de quem, queridos? Irmão. Então, entenda o texto para você ver. Esse Jonadab aqui, se eu entendo, ele é tio de quem? Dos meninos. Se ele é irmão de Davi, ele é tio dos meninos. Filho de Simeia, é irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, maldoso, perverso. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: eu amo Tamar, irmã de Absalão. E aqui começa a desgraça acontecer. Eu amo Tamar, a irmã de Absalão. Ele poderia dizer: eu amo Tamar, minha irmã. Ele já está jogando aqui já para Absalão. Disse-lhe Jonadab no versículo 5: deita-te na tua cama e finge-te. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhes: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu prepararei minha comida e comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, que no caso aqui é Davi, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepares 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos a minha presença. E todos se retiraram. Obrigado, querido. Versículo 10. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: o que ele disse aí, queridos? O irmão dela. Vamos todo mundo ler isso aí? Vamos lá? Joga para mim no versículo 11, no finalzinho, querido. Multimídia. É isso, ó. 1, 2, 3. Versículo 12.
Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Eu sou virgem, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. O que ele fez? Vamos todo mundo ler essa parte? 1, 2, 3. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, ou seja, ele rejeitou. E a maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me para fora, do que a outra em que me fizestes. Porém, ele não quis ouvir. Chamou ao seu moço que o servia e disse-lhes: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestia as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, com o seu servo, deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo quem aí, queridos? O pai dos meninos. Todas essas coisas, muito se acendeu a ira. A única coisa que eu vejo Davi fazendo é ficando irado nesse momento. A única coisa. Porém, observa o texto que você vai ver que ele não faz nada mais. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava a Aminon. Por ter ele feito o quê? Forçado a Tamar, sua irmã. Passado dois anos, Absalão tosqueava em Baal-Razó, que estava junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. Versículo 25, o rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. Estou com ele, Absalão. Porém, ele não quis ir, contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então os matareis. Não temais, pois não sou eu que vou-lo ordenar. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia para quem, queridos? Para Davi. Essa parte eu quero pegar. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não penses, ó meu senhor, que mataram todos os jovens, filho do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tais coisas, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. E assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente.
Versículo 37. Absalão, porém, fugiu e se foi a Tamai, filho de Amiúde, rei de Gessu. E Davi fez o que, queridos? Pranteava a seus filhos todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gessu, onde esteve 3 anos. Então, o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, o seu filho morto. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui um pai covarde. Eu aprendo aqui, nessa lição aqui, um pai que faltou em todo momento. Porque o que acontece aqui? A sua filha, irmão de Aminon, Tamar, é violada, ou seja, é estuprada, é crime de acordo com o Código Penal, no artigo 216, é um estupro. Esse moço aqui comete um estupro contra a sua irmã, ele viola ela. E o que Davi faz? O que Davi faz? Davi não faz nada. A única coisa que ele faz é chorar. A única ação que Davi faz é um choro, e um choro passageiro. Aí, o seu irmão Absalão, sabendo da tragédia, porque está lá a menina que era virgem, no meio do mato, jogando cinza sobre os cabelos, porque ela rasgou a túnica, está lá a gaita jogando cinza. O que significava isso? Ela estava se humilhando, ela estava envergonhada. Aí Absalão pega ela e leva para a sua casa, e deixa ela guardada. E Davi está fazendo o quê? Nada. Davi não pronunciou, não fez nada para poder ajudar a sua filha. Uma menina que era virgem, uma menina que era pura, filha de um rei, violada por seu irmão, e o seu pai não faz nada, nem preocupa com sua filha. Aí o seu irmão, vendo a situação acontecendo, pega a sua irmã e recolhe e traz para a sua casa, dizendo assim: fica aqui, fica guardada aqui, eu vou resolver esse problema. Absalão, passaram 2 anos, vai tosquear umas ovelhas, e aí chama primeiro o rei, que é Davi: vamos lá comigo? E aí Davi não pode, Davi está ocupado. E ele diz: manda meu irmão junto comigo, Aminon, eu quero que ele vá comigo. 2 anos se passaram, e essa ira está no coração de Absalão. Aí o que Absalão faz? Chama um pessoal e reúne: olha, o meu irmão, ele é um rei, e ele é guerrilheiro, eu não vou conseguir matar ele fácil. Então nós vamos deixar ele bêbado, vamos embebedar ele, e na hora que você vê a oportunidade, eu disse assim: pode matar, você vai matar ele. E é justamente isso que acontece. Absalão manda os seus súditos matarem o seu irmão Aminon. E o que Davi faz, querido? Nada. Pegando uma aplicação sobre essas coisas aqui, deixa eu dizer para você umas verdades. Quando você se ausenta de tomar as suas responsabilidades e não faz nada, você está cometendo um pecado diante do Senhor. Tem problemas e tem situações que precisam ser resolvidas, mesmo que tragam um prejuízo. O fato de Davi não ter feito nada ocasionou com a morte do seu filho. Aminon estupra, viola a sua irmã. Depois o seu filho Absalão mata esse irmão, e isso vai transformando numa bola de neve. Sabe por que isso transformou numa bola de neve? Porque Davi não fez nada. Quando a gente deixa de fazer algumas coisas que é dever da gente, que seja para punição, que seja para exaltação, ou que seja para absolver alguém, a gente acaba colocando essa situação, uma situação muito difícil. Queridos, se eu posso te orientar nessa noite aqui, é que você precisa estar no lugar certo, amém? Você precisa tomar as decisões corretas. Você precisa fazer aquilo que você foi incumbido de fazer. Se você é um pai, você precisa corrigir o seu filho, porque a Bíblia diz isso: corrija o seu filho com vara. Se você é uma mãe, você precisa cuidar de uma maneira que faça com que seus filhos estejam debaixo de você. Conversar com o pastor Vinícius esses dias para trás, ele disse para mim uma verdade e ficou no meu coração. Sabe por que o vagabundo lá na rua, ele consegue convencer a sua filhinha, a filhinha de alguém, e ela fica gamada? É porque
essa filhinha nunca ouviu um eu te amo do pai. Aí quando o vagabundo chega e lança aquela palavra, para ela se transforma num trem de novidade. Aí ela apaixona com aquela ação. Sabe por quê? Porque um pai não falou, minha filha vem cá, eu te amo, você é querida na minha casa, nós te amamos. Se você, querido, ensina esses princípios básicos e cumpre com o seu dever em casa, automaticamente muito problema vai diminuir. Eu já cansei de ver o Washington abraçar as meninas e beijar, e beijar, e beijar. Não é verdade, Washington? Dizendo, o que isso quer dizer? Quer dizer que ama. Então quando um vagabundo chegar para falar qualquer coisa que é mentira para ela, ela já está vacinada, não pega mais. Amém, queridos? É uma palavra simples hoje para o seu coração, mas eu queria que você se colocasse no lugar correto, na hora certa, no momento certo, porque você estando no momento certo, muito problema vai ser evitado. Um dia, nós estávamos comendo uma carne, e o Ian estava com a gente, e aí ele estava lá comendo uma carne, você lembra desse dia? Aí seu menininho foi cair dentro d'água, você lembra disso? O que você fez na hora? Jogou o telefone no chão, já pulou dentro d'água e pegou, no lugar certo, cuidando do filho. Fique de pé em nome de Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor aqui para ministrar algo nos nossos corações. Há problemas, queridos, e há situações que a gente precisa resolver. A gente não pode fugir. Existem diversas situações que a gente precisa enfrentar e ir adiante. Um crime é cometido e o pai não faz nada. Ele foi omisso. A omissão também é pecado. Fala assim, a omissão também é pecado. Quando você omite de fazer o que é certo, isso também é pecado. Quando o Adão omitiu de fazer o que era certo, causou morte dos seus filhos. Quando o Adão omitiu fazer o que era certo, está no momento certo, no lugar certo, causou destruição em toda a humanidade. Porque se o Adão tivesse lá, juntamente com sua mulher, a mulher não teria comido o fruto, e a gente não era participador do pecado. Um erro de Adão fez com que toda uma nação, uma geração inteira, se transformasse em pecadora. Porque depois do pecado de Adão, é que a gente passa então a ser pecador. Aí acontece todo esse enredo que a gente conhece. Outra coisa que eu aprendo também, observando aqui, é que na hora que Eva come do fruto, Adão não assume a responsabilidade. Adão diz, essa mulher que você me deu, ela é culpada. Foi essa mulher que você me deu aí, Senhor. Eu não carrego culpa nada disso não, Senhor. Adão, o que fizeste? Não, foi essa mulher que você me deu. Querido, dentro da sua casa, você que é homem, você precisa assumir o sacerdócio. Amém? Amém, homens? Amém, mulheres? Vocês concordam com isso? Sabe o que é a coisa mais feia? A coisa mais ridícula que tem é quando o homem não assume o papel dele de homem e a mulher precisa assumir. Talvez ninguém nunca te contou isso, não. É feio, é ridículo. Quando você observa e vê que quem o homem da relação é a mulher, porque não tem um homem em casa. Meu pai sempre falava comigo desde pequeno, Ravani, você precisa virar homem, cara. Virar homem, sabe para quê? Para você não fazer filho dos outros sofrer. Para você não fazer filho dos outros sofrer. Porque se você não virar homem, alguém tem que virar homem. Alguém tem que ser o homem do negócio. E aí sobra a mulher. Queridos, e quando a mulher assume o papel de homem, não é uma cena muito bem vista. Quando você vê um casal, e você observa daquele casal que quem é o homem da relação é a mulher, é porque o homem está descumprindo uma ordenança bíblica. E depois que surgiu esse negócio de achismo, machismo, feminismo, esses ismos, que como diz Olavo de Carvalho, é uma geração de 17 a 21 anos de idade que inventou isso, aí a Bíblia já não tem mais esse valor, porque o homem não pode assumir o papel dele porque ele é machista. Não, queridos, nós seguimos a palavra do Senhor, amém? Nós não seguimos uma doutrina que um jovem de 21 anos de idade, 17 anos de idade colocou e implantou. Nós não somos machistas, nós seguimos o que a palavra diz. E o homem, ele é constituído como cabeça do lar. E como cabeça do lar, é responsabilidade dele cuidar da sua mulher, da sua disjuntora. É responsabilidade dele fazer o serviço pesado. É responsabilidade do homem cumprir com seus trabalhos. Quando o pão falta na casa, a culpa é do homem.
Quando falta o sustento, o conforto dentro da casa, a culpa é nossa, queridos. Assuma o seu papel. Quantas mulheres aqui são felizes que seu marido é homem dentro de casa? Levanta a mão assim. É bênção, não é, querida? Você se sente cuidada? E se fosse ao contrário? Mas Adão não seguiu esses conselhos. Adão estava preocupado muito mais em cuidar da lavoura, em colocar nome nos animais. Adão estava preocupado com outras coisas. Mas o mais importante, ele deixou de lado. Família. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você sobre a coisa mais importante que você tem. Não é o seu carro, não é a sua casa, é a sua família. É o povo que Deus te deu. Esse povo aí é o povo importante. Não são os seus amigos, é a sua família. Esse povo aí é o povo que você tem que amar. É o povo que você tem que estar presente com ele nas labutas, nas angústias, ensinando, dando direção. Pai, nós estamos aqui na tua casa como igreja do Senhor. E nós aprendemos hoje alguns princípios, que quando eu deixo de exercer o meu papel fundamental como governador na casa, eu acabo errando, e acaba, por esse erro meu, trazendo prejuízos para a minha família. Nesse momento nós aprendemos com a vida de Adão e com a vida de Davi. Homens que são homens de Deus na Bíblia, mas que cometeram erros que eu não posso cometer, erros que estão escritos para mim não poder cometer. Jesus, o que será que era importante para Adão muito mais do que a família? Será que era o lugar que ele estava? Será que era o patamar que ele estava? Será que era o serviço? Ô Jesus, não deixe que a gente coloque isso no nosso coração. Coloca em nosso coração um coração voltado a amar a nossa família, a cuidar do nosso povo, a colocar o melhor na nossa casa. Tira a mesquinhez do nosso coração. Coloca em nós a vontade de amar o nosso lugar. Ô Jesus, 3 coisas o Senhor faz, e dentro uma delas é a família. Então isso é importante. Jesus, aumenta em nós o amor pela nossa família, e para que a gente possa cumprir com os deveres e com as nossas responsabilidades, em o nome de Jesus. A gente sempre vê Davi como um homem de Deus, né? A gente sempre observa, e ele é de fato um homem de Deus, mas um homem de Deus que cometeu muito pecado e falhou em relação à família. Ele estava preocupado com muitas outras coisas, em governar, em ir para a batalha, em ir para a guerra. Mas eu não vejo, pela minha ótica aqui, observando Davi como um homem que amava a família. Porque primeiro eu vejo Davi com 8 mulheres, uns 15 filhos, e tudo filho criado de acordo com a vontade que quis crescer. Se transformaram em reis, mas assassinaram um ao outro. Violou a irmã. Filhos que cresceram, mas cresceram sem a presença masculina do pai. Cresceram sem o incentivo, sem a direção de Davi. Eu vejo Davi, e talvez Davi estava mais preocupado em olhar a mulher do próximo do seu palácio. Mas eu não vejo Davi ensinando Absalão, eu não vejo Davi ensinando Roboão, eu não vejo Davi ensinando Tamar, eu não vejo nada disso acontecendo. Sabe por quê? Davi estava preocupado com muitas outras coisas e esqueceu o mais importante: família. Querido, eu quero ser incisivo com você, para você valorizar a família. Nós começamos um novo ano e novas oportunidades surgiram. Valorize a sua família, ame sua família, esteja presente, seja um pai presente. Se seu pai não foi um pai presente, seja para você aquilo que você queria que seu pai fosse para você. O meu pai não teve um pai presente. Na verdade ele nem conhece o nome, não sabe nem o nome do pai dele. Mas eu não posso reclamar nada do meu pai, da minha criação. Sabe por quê? Porque todos os momentos que eu precisei, ele estava lá. Você precisa parar de omitir algumas ações. Você precisa estar presente nos momentos certos, nas horas certas, para que um vagabundo ou uma vagabunda não venha, falar no ouvido do seu filho, para que ele faça alguma besteira com a vida, para ele colocar a vida dele em perigo. Você precisa estar no lugar certo e na hora certa, assim como o Ian esteve no dia certo, na hora certa, e pegou o menino dele lá da piscina. Amém, queridos? Belisca aí, Tiaguito, alguma coisa pra gente cantar. Adorar o Senhor como Zé Henrique.
Quero ser como criança. Você pode cantar isso, querido? Te amar pelo que é. Nós queremos ser como criança diante de Ti, Jesus, mas assumindo as nossas responsabilidades Voltar à inocência. e acreditando em Ti, somente em Ti. E acreditar em Ti. Mas às vezes, Sou levado pela ânsia de crescer, de ser adulto, pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu afago, Senhor, não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. abraça-me, Jesus. Abraça-me, abraça-me, com os Teus braços de amor. Os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. É como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. E como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ele não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são a herança do Senhor. Cuide da sua herança. A herança é entregue pelo Senhor. Se você não tem ainda, um dia você vai ter. Cuide dos seus filhos. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Altíssimo possa alcançar o seu coração em nome de Jesus. Beijo no seu coração, graça e paz, semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá em paz, querido. Beijo no seu coração.